turminha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a iniciação aos jogos pré-desportivos. Nós iremos ter uma ideia teórica do que são os jogos pré-desportivos, qual a sua diferença para os jogos propriamente ditos e também exemplificar alguns modelos de jogos pré-desportivos para que vocês entendam a diferença. Tudo bem? O que são os jogos pré-desportivos? São jogos cujo objetivo principal é ensinar os movimentos básicos das modalidades. Nos jogos pré-desportivos, vocês vão conhecer o objetivo do jogo, a função, o modo como executarão as principais ações nesse jogo e as suas principais regras, tá? Como início do jogo, marcação de gols, cestas ou pontos, tudo isso adequando as suas ações a esse conhecimento do esporte. Então, os jogos pré-desportivos é um jogo que é realizado antes da atividade principal, tá? É um jogo preparatório para você introduzir o esporte. As modalidades esportivas como vôlei, futebol, basquete, handebol podem ser adaptadas, podem sofrer modificações, por exemplo, nas regras, no número de participantes, a gente pode diminuir o espaço para trabalhar melhor, tudo isso para você entender como funciona um esporte. Pode também ter uma ligação entre um esporte coletivo e uma brincadeira popular, ou seja, pode ser uma brincadeira que vai introduzir esse esporte. Esses jogos pré-desportivos, eles possuem algumas características próprias, tá? Dentre elas, o principal, o jogo pré-desportivo, ele tem um caráter recreativo, ou seja, o intuito desse, a gente pratica esse esporte pré-desportivo não necessariamente para ter um vitorioso, para ter um ganhador, mas sim para você se divertir, para você trabalhar as ações que você terá nesse esporte, tá? É um esporte de ações coletivas e que precisa da interação entre os participantes, ou seja, é para unir os participantes, tá? Para isso, a gente pode flexibilizar os objetivos, ou seja, a gente pode alterar os objetivos, a gente pode alterar as regras para você desenvolver as ações daquele esporte. A gente pode diminuir o espaço e, por exemplo, ao invés de fazer um jogo de futebol na quadra toda, a gente pode desenvolver uma atividade, um jogo pré-desportivo numa área menor, tá? A duração não precisa ser de um jogo especificamente. Os jogadores não precisa ser o número exato de jogadores do esporte, tá? Isso tudo vai trazer proximidade, vai te fazer trabalhar as ações do esporte sem necessariamente estar praticando este esporte, e sim um jogo pré-desportivo. Aqui temos alguns exemplos de jogos pré-desportivos. Temos a queimada maluca, queimada gigante, pega-bandeira, pega-ajuda correntinha, 7 pecados, voleibol cego. Outros exemplos. Aqui estamos relacionando o exemplo de jogo pré-desportivo com o esporte. Então, temos o jogo do espião, que é um pré-desportivo do handebol, o handgol, pré-desportivo do handebol, base 4 é um jogo pré-desportivo onde trabalhamos o beisebol, a queimada, que é um pré-desportivo do handebol, reloginho, pré-desportivo do basquetebol, vôlei-sol, pré-desportivo do vôlei, derrubando cones, pré-desportivo do futebol, pega-pega, onde trabalhamos o atletismo, bola ao cesto, pré-desportivo do basquetebol. Os jogos pré-desportivos geralmente começam a ser trabalhados com crianças a partir de 8 anos. O porquê disso? Porque isso irá aproximar a criança da prática de um esporte. Então, geralmente a partir dos 8 anos você começa a trabalhar isso. Pode ser um pouquinho antes, não tem problema, mas muitas vezes é a partir dos 8 anos, tá? Por favorecer algumas situações esportivas, tá? Ele vai trabalhar aquelas situações que serão vistas no esporte e irá trabalhar algumas habilidades motoras específicas daquele esporte, como, por exemplo, correr, como saltar, tá? Além do planejamento tático e técnico, ou seja, vai ser a
a estratégia, o raciocínio que ele vai ter para desenvolver aquelas ações. Para que é usado o jogo pré-desportivo? Então, para ensinar as habilidades específicas daquele esporte de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, em forma de brincadeiras, tá? Uma coisa sem muito compromisso. Por isso que as regras são alteradas para facilitar o ensino e o aprendizado das crianças. Aqui nós veremos algumas finalidades dos jogos pré-desportivos. No degrau de baixo, a principal finalidade é a diversão. Tá? Então o jogo pré-desportivo não tem aquela finalidade de sair um vencedor, de ter um ganhador, de ser melhor do que o outro, não. O principal é a diversão. Com a diversão, você vai interagir com todos, com o grupo, com seus amigos, com os participantes. Com isso, você vai começar a desenvolver habilidades motoras específicas para aquele esporte, que através desse jogo pré-desportivo. E aí com isso você vai aprender algumas ações técnicas, tá? Ou seja, alguns movimentos que serão trabalhados, que vão ser utilizados no esporte, e além disso as ações táticas, ou seja, o raciocínio, a estratégia que você vai usar para desenvolver esse jogo pré-desportivo, tá bom? Tudo isso que será usado no jogo mesmo. Para isso, vamos ver agora alguns exemplos de jogos pré-desportivos. O primeiro exemplo que eu trouxe é o rouba-bandeira. Brincadeira que a gente já fez na escola, tá? É uma brincadeira, um jogo pré-desportivo que estimula a sua consciência corporal, faz você conhecer o seu corpo, seus movimentos, vai trazer agilidade, vai trabalhar o raciocínio, o espírito de equipe e a estratégia, porque você vai ter que usar o raciocínio, a estratégia para saber como chegar no outro lado, desviando de seus colegas, pegar a bandeira e voltar, tá? Isso trabalha algumas habilidades específicas do basquete, onde você vai ter que usar essa estratégia para se deslocar de uma quadra a outra para no final fazer a cesta, tá? Outro jogo pré-desportivo que temos é o bobinho. O bobinho é onde faz uma roda de jogadores e no meio da roda fica um ou dois. Quem está na roda tem que tocar a bola para o outro com um ou no máximo 2 toques só, mas não pode parar a bola, não pode segurar a bola. Você só vai tocando com o pé um para o outro. Isso trabalha o fundamento do passe do futebol, onde você vai trabalhar o raciocínio lógico e a agilidade. Outro jogo pré-desportivo é a queimada, tá? É um pré-desportivo do handball, onde a gente vai trabalhar o controle da bola, tudo isso, usando as estratégias, a interação com a equipe, sentimento de competição, você vai ter que pensar onde você vai estar para fugir da bola, ou onde você vai se locomover para queimar o outro, tá? Então, esses são 3 exemplos de jogos pré-desportivos. Lembrando, o principal intuito do jogo pré-desportivo é a criatividade, a participação e a cooperação de cada um. Como eu falei, não é ter um vencedor, é que todos participem, que todos interajam e que todos se divirtam. Então essa foi a parte teórica, tá? A explicação dos jogos pré-desportivos. Em outro momento trabalharemos alguns jogos pré-desportivos que vocês conseguem fazer na casa de vocês, tudo bem? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.